E aí, nação celeste, bora aqui no canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo. É o primeiro desta semana aqui, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o maior de Minas. Vamos lá, nação, tô off aqui desde domingão, né? Domingo eu tinha preparado aqui um conteúdo para vocês envolvendo o pós-brasileiro, mas o Internacional barra Palmeiras e Botafogo fez questão de atrapalhar aí os meus planos. O Inter acabou não caindo e o conteúdo acabou caindo também, né? Acabei não trazendo nada pra vocês. Ontem, segunda-feira, foi feriado aqui na minha cidade, né? Então eu fiquei off, né? Basicamente, fazendo alguns corres aí referente ao meu casamento 2026. Promete! E agora, terça-feira, estamos de volta. É o primeiro vídeo da semana, é o vídeo das vésperas do jogo, de um dos jogos mais importantes desses últimos anos do Cruzeiro. Então, tem muita coisa para falar sobre esse assunto, algumas informações de ontem, outras atualizadíssimas já desse dia 9 de dezembro. Eu peço de forma humilde o like, a meta é de 400 joinha. Bora começar a semana com o pé direito, batendo a primeira meta por aqui. E também hype a Nação Celeste o nosso vídeo. Vamos lá, nação, só atualizando algumas coisas rapidão aqui, tá? Vocês estão ligados, ontem tivemos a premiação aí oficial do Brasileirão, tá? Da CBF, referente aos melhores desse campeonato, os melhores jogadores, melhor técnico, artilheiro, enfim. E aí o Cruzeiro teve alguns premiados, tá? Na premiação oficial tivemos o Fabrício Bruno como zagueiro no time, né? Que foi premiado. Lucas Romero na volância, Matheus Pereira no meio, Caio Jorge como atacante, né? E também como artilheiro, tá? Basicamente, esses foram os prêmios recebidos. Tá aqui, ó, a foto do Pedrinho recebendo. Lembrando que, por conta da preparação, né, do confronto contra o Corinthians amanhã, quarta-feira, às 21h30, nenhum jogador foi pra premiação. O Pedrinho que ficou responsável por isso, tá? Em contrapartida, a rapaziada recebeu o prêmio na Toca da Raposa 2, da bola de prata, né? Os premiados receberam, e por lá também os 4, tá? Tá aqui a fotinha, ó, dos 4, primeiramente o Caio Jorge, temos aí o Fabrício Bruno, depois Lucas Romero, El Perro e o MP, o Matheus Pereira, tá? E o Caio Jorge também como artilheiro. Então, nação, premiações atualizadas, tivemos outras também, mas as principais são essas, tá? Um post, né, do Cruzeiro nos seus perfis me chamou muita atenção, gostaria de trazer pra vocês, porque o que o Cruzeiro fez nesse Brasileirão em termos de público foi sensacional, nação. 837 mil torcedores estiveram presentes no Gigante da Pampulha, né, ou em jogos, né, em outro lugar. Por exemplo, Cruzeiro contra o Vasco jogou como mandante, mais em Uberlândia, né, mas basicamente 837 mil foi o seu público como mandante nesse Brasileirão, para uma média de 44 mil torcedores, a segunda maior média do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que nos últimos anos, desde a Série B, vem com médias aí interessantíssimas. Vamos lá, nação! Agora já trazendo notícias aí desta terça, tá? Atualizações dessas últimas horas, começando com essa pedrada aqui. Vazou o novo uniforme de treino do Cruzeiro para a temporada 2026. E aqui eu preciso te explicar uma coisa, tá? Assim como em 2024, teremos, isso eu acho muito positivo, o lançamento dos uniformes principais de treino já no início da temporada. Não vão começar, rapaziada, com o uniforme de 2025, já vai ter o novo, beleza? Aí, o lançamento do uniforme de jogo oficial vai ficar para março, fevereiro, março, tá bom? E tá aqui então essa pedrada, nação. Eu quero saber a sua opinião, se você gostou ou não. Dando a minha, eu gostei bastante, tá? Óbvio que não é um modelo hiper mega exclusivo, já vou provar pra vocês que não, mas me apetece muito, tá? Quero comprar, tá? Principalmente a camiseta, achei bonita demais, um bom gosto, tá? Quem decidiu por essa tonalidade, tem uma espécie de uns quadrados ali também, né, na camisa, deve ser meio que aderente ali. Muito bonita, nação. Eu particularmente gostei. De 0 a 10, coloca a sua nota aí. Eu daria uma nota 9 tranquilamente para esse uniforme aqui, tá? E eu falei que não é exclusiva. É basicamente, tá, o atual uniforme aí, ó, de treino da seleção argentina. Muda a tonalidade das cores, mas o modelo é idêntico. É idêntico, nação, tá? É idêntico. Os detalhes ali, ó, aqui, ó, nessa parte aqui, nessa parte do lado da camisa aqui também, né? Até nos ombros, enfim,
tudo muito parecido. Até esse detalhe, esses quadradinhos meio que antiaderente ali, ó. Pra mim é basicamente o mesmo modelo. Pra mim não, tá? Podem ter certeza. É o mesmo modelo. Repito, basicamente muda a tonalidade e, claro, o escudo que ali estará na camisa. Vamos lá, bora pra campo e bola agora? Acho importante, já bora projetar um pouquinho esse confronto de amanhã. Notícia muito boa, nação. Marquinhos só volta ano que vem, tá? O Wanderson deve ficar no banco de reservas contra o Corinthians amanhã, tá? No domingo, amanhã é dia 10, né? O jogo da ida. No jogo da volta, no dia 14, ele deve ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim para o jogo da Neoquímica Arena, tá? A gente tinha uma expectativa que isso poderia acontecer, mas poderia só, né, voltar o ano que vem. Voltou antes do prazo, ele já voltou a treinar com o grupo. Imagino que o Jardim não vai querer forçar, né, a utilização do jogador contra o Corinthians amanhã, quarta-feira, então vai preservar. Mas pra São Paulo deve viajar e deve ficar no banco de reservas. Foi do Samuel Venâncio, tá? E ainda sobre o jogo, quem deu entrevista nessas últimas horas lá no Corinthians, falando um pouquinho sobre a partida, foi o volante Maicon. E o volante Maicon basicamente falou que o Cruzeiro não é favorito coisa nenhuma não. Muita gente colocando o Cruzeiro como favorito, na visão do Maicon, não, e bora ouvir o que ele falou. Agora, a questão de favoritismo, eu acho que nós somos o Corinthians. Eu acho que nós sabemos que o campeonato brasileiro do Cruzeiro foi melhor do que o nosso. Eles oscilaram menos, mas eu acho que eles teve a mesma porcentagem de vitórias na Copa do Brasil, também não tomaram gol, então acho que na Copa do Brasil nossa equipe se equivale a deles. Eu acho que a gente tem que ter os pés no chão, saber que vai ser um jogo muito difícil. 2 eliminatórias muito difíceis, isso está claro para nós. E eu acho que está claro para o nosso torcedor também, que nós vamos precisar do apoio deles para conseguir avançar. Eu acho que o jogo de Minas vai ser um jogo extremamente mental. Acho que a nossa equipe não pode haver erros. Infelizmente é a Copa do Brasil. Qualquer mínimo detalhe a gente às vezes escapa a classificação. E eu acho que nossa equipe vai estar pronta para isso. Nós temos que estar prontos. Nós precisamos estar com um mental muito forte para saber que o jogo de lá vai ser um jogo extremamente importante para essa classificação. Eu acho que os 2 jogos têm o mesmo peso, os 2 jogos valem muito para nós, mas a gente sabe que aqui dentro a gente tem nossa arena. Nós temos nosso torcedor e isso é um ponto muito positivo, como eu já falei algumas vezes. Como eu falei, não coloco a equipe deles como favorita, eu acho que a gente chega no mesmo nível, apesar do Campeonato Brasileiro deles foi melhor que o nosso, mas nós também ganhamos o Paulista e eles não ganharam o Mineiro. E a gente chega com essa casca. A gente tem essa consciência e sabemos que nós podemos vencer e avançar essa fase de semifinal. Tá aí, nação, o Maicon demonstrando muita confiança, enfim. Eu costumo dizer, né, que nessa temporada o Cruzeiro já foi provocado algumas vezes, né, por alguns adversários. O Cruzeiro, ó, sempre quietinho, tá? E olha, não é o primeiro jogador do Corinthians, né? Até acho que o Maicon nem foi desrespeitoso, mas eu acho que não é a primeira vez que um jogador do Corinthians detona um tom de fora da realidade. Eu entendo que os caras lá têm que imaginar que, pô, dá pra passar desses caras e bora pra cima, mas temos um favorito. Não dá pra fugir disso aqui, viu, nação? Não dá pra fugir dessa responsa. Assim como o Fluminense é favorito contra o Vasco, o Cruzeiro é favorito contra o Corinthians. A final pode ser Vasco e Corinthians. Ela pode ser Vasco e Corinthians, porque do outro lado tem times que, apesar do não favoritismo, tem camisas gigantes, tem jogadores que podem decidir num jogo. No Vasco você tem um Coutinho, você tem um Ryan, você tem um Vegete. No Corinthians você tem o trio lá, o Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Tudo pode acontecer, mas antes da bola rolar temos o favorito. O Palmeiras era favorito contra o Corinthians nessa mesma Copa do Brasil e não concretizou a classificação. Vocês concordam comigo? Então assim, a gente tem que ter muita seriedade. Mas o próprio Carrídio, né, já deu umas provocadas aí nas redes sociais a respeito do confronto da Copa do Brasil. A gente vai aguardar, trabalhar muito quietinho para que comece amanhã. E cara, já tô ficando pilhado desde já, nação. Já tô pilhado, na verdade, desde ontem, quando acabou o confronto contra o Santos, sabendo que o próximo é esse jogo. Já fiquei pilhado, imagino que vocês também. Mas bora pra cima, eu acredito muito, confio muito no nosso atual elenco, confio muito no Leonardo Jardim. E aí, nação? Bora falar agora, trazer 2 notícias sobre o mercado da bola, jogadores de saída do Cruzeiro, tá? Primeiramente, ontem surgiu a notícia, ontem à noite, tá? O Samuel Venâncio trouxe.
de que o Zenit tinha colocado na mesa do Cruzeiro uma proposta de 7 milhões de euros fixos pelo Jonathan Jesus, mais 1 milhão de euros por variável. Então poderia chegar a 8 milhões de euros para poder levar o Jonathan Jesus, tá? Essa proposta o Samuel já havia adiantado. Por essa proposta o Cruzeiro não aceita. O Zenit respondeu, trazendo uma contraproposta, e essa o Cruzeiro deve aceitar, e eu vou te explicar por que vai aceitar. Tá? Essa informação é do Bruno Andrade, da ESPN Brasil, que fala o seguinte: o Zenit aumentou a oferta ao Cruzeiro para fechar a contratação do zagueiro Jonathan Jesus, de 21 anos. Os russos propõem 9 milhões de euros fixos, aumentou, né, 2 milhões fixos, e mantém 1 milhão, né, de euros variáveis, por bônus, por objetivos. E aí a gente teria um montante total, basicamente, de 63 milhões e 400 mil reais. É muito dinheiro para um zagueiro, Nação Celeste, que vocês concordam comigo, é reserva. É reserva. E aí tem até abre um parênteses aí, né? No meio do ano, o Zenit trouxe aqui representantes para olhar o Bruno Alves, zagueiro do Cruzeiro, não era o Jonathan Jesus. E acho que nesse meio tempo os caras falaram, olha, o zagueiro que nós tem que levar é um ano mais velho que o Bruno Alves, mas tem muito potencial, talvez tanto quanto o Bruno Alves, que é o Jonathan Jesus. Eu acho que vieram para ver o Bruno, vieram para ver o Guinegão do Corinthians, o Riquelme do Palmeiras e o Wallace Ian do Flamengo. Acho que no Cruzeiro gostaram mais do Jonathan, e a proposta tá feita, e eu acho que tem que vender. Mesmo que não sejam os 10 fixos que o Cruzeiro quer, tem que vender. E por que eu acho que vai vender? Justamente por conta disso. A informação do Samuel Venâncio, ela dizia que o Cruzeiro não vende pelos 7 fixos mais um variável. O Cruzeiro só vende se for 10 fixos. Não chegou nos 10 fixos, nação, mas é 9 fixo e 1 de variável. Eu acho que vai vender. Acredito que essa venda vai sair, e de verdade, cara, o impacto não é tão grande, né? Porque é um zagueiro reserva. Não é um zagueiro titular. Se fosse um zagueiro titular saindo, a gente aí talvez teria que contar com reserva entrando e dando conta do recado, ou a janela de transferência ser boa nesse aspecto para recompor. Veja com bons olhos, você comenta se venderia, tá? 63 milhões e 400 mil reais é o valor que pode chegar a transação. E outro que deve estar de saída, nação, já dá pra cravar, tá? Gabigol não ficará no Cruzeiro em 2026, já dá pra cravar. Vamos lá, tá, nação? Pessoal do GE, tá? Através aí do Gui Macedo, do Pedro Rocha, cravam o seguinte, tá? Gabigol deve deixar o Cruzeiro em 2026. O atacante já externou a pessoas próximas ao clube e de fora, né? Que deseja sair. Ele gosta de BH e do Cruzeiro, mas quer ter mais minutos em campo. O clube está em compasso de espera. E guarda essa informação aqui, tá? Ó, já vou falar sobre ela. Ele gosta de BH e do Cruzeiro, mas quer ter mais minutos em campo. Guarda isso aqui. Pedro Lourenço, dono da SAF, mantém boa relação com o camisa 9. O Cruzeiro não se Tá errada essa palavra aqui, né, meu filho? O Cruzeiro não vai se opor em vender o jogador, tá, basicamente. A convencer o Gabi a cumprir aí o contrato e vai deixar ele sair, tá? O atacante tem o maior salário do Cruzeiro, 2.400 por mês, né? E um dos maiores do futebol brasileiro. Ainda há argumentos progressivos no contrato. Argumentos não, nação. Ainda há aumentos. O principal empecilho para Gabriel é conseguir um contrato como o que ele tem no Cruzeiro. Vai ser difícil, principalmente na parte financeira. A prioridade do jogador é seguir no Brasil. Ele vai ter que achar um clube que aceita pagar o que ele ganha, ou quase isso, e que seja tão competitivo quanto o Cruzeiro. Tão competitivo quanto o Cruzeiro, cara, você vai achar ali Flamengo e Palmeiras, que é certeza. Talvez o Botafogo possa fazer uma loucura ano que vem e injetar dinheiro de onde não tem, né? Porque já provou que essa SAF aí, ela é mais do mesmo e vai endividar cada vez mais o Botafogo, que tem uma dívida atual de 1,3 bi. E acabou, nação. O Inter é mais competitivo, o Grêmio não é. O Atlético não é. O Vasco não é. Aí o Fluminense. O Fluminense é competitivo nos últimos 2, 3 anos, inegável. Será que ele vai pro Fluminense? Principal rival, um dos principais rivais do Flamengo? E acabou. São Paulo hoje não é, Santos não é e o Corinthians não é. Mas o Corinthians tem uma torcida gigantesca, o Corinthians gosta de fazer loucura. Muita gente fala que o Gabigol se parece, né, com o estilo de jogo que o corintiano gosta. Numa dessa pode ir. Mas fato é, nação, ele não deve ficar. E lembra que eu falei pra vocês guardarem a informação de que diz, né,
que apesar dele gostar de BH, ter gostado muito de jogar no Cruzeiro, quer ter mais minutos em campo, porque essa notícia já vai, tá, se entrelaçar a notícia do Leonardo Jardim para 2026. Porque o Pedro Lourenço abriu o jogo sobre o técnico, nação. O Pedro Lourenço, nessas últimas horas, trouxe notícia, trouxe informação, trouxe detalhes que ninguém tinha trazido sobre essa relação do... Ou por que o Leonardo Jardim não crava que fica no Cruzeiro, mesmo tendo mais um ano de contrato. Matéria do GE, tá? Dono do Cruzeiro tenta convencer Jardim a ficar, mas revela, tem vontade de não ser mais técnico. Eu vou só para aspas aqui do Pedro Lourenço nessas últimas horas sobre esse assunto. Ó, Leonardo Jardim só vai embora se ele quiser. Eu já propus um contrato de 5 anos. Eu falo com ele todos os dias. O Jardim é um cara espetacular, a gente deve muito a ele. Ele tem vontade de não ser mais técnico. A gente está conversando. Eu espero que ele continue com a gente. Ano que vem tem a Libertadores. Rapaziada, eu vou parar por aqui. E aí, vamos lá. Se o Gabigol quer ter mais minutos em campo, e hoje o responsável por isso acontecer é o atual técnico do Cruzeiro, eu acho que de repente o Leonardo Jardim já bateu o martelo sobre o ano que vem e ele deve ficar no Cruzeiro. Porque se o Gabigol não tivesse certeza que ele não fosse ficar, eu acho que o Gabigol esperaria um pouco mais, sabe? Porque, repito, cara, onde o Gabigol vai encontrar um lugar pra ter um time competitivo, jogar as principais competições e ganhar o que ele ganha? Eu acredito que, com as palavras do Pedrinho Lourenço, que abriu o jogo sobre a situação do Jardim, eu acho que ele fica. E qual que é a questão aqui? Não é proposta da Europa, não é outro time no Brasil, não é salário. O Leonardo Jardim, ele só quer deixar de ser técnico, ele quer parar. Eu não sei se ele vai querer parar em definitivo, se quer parar 1 ano, 2 anos, mas ele quer parar. Eu acho que o futebol brasileiro sugou ele, rapaziada. Esse calendário maluco. Aí ele para e pensa, o ano que vem vai ser tão maluco quanto esse ano. Tem Libertadores pro Cruzeiro, tem Copa do Mundo. Eu acho que ele falou e parou e pensou, meu Deus do céu. Mas brincadeiras à parte, acredito que o Pedrinho vai convencer ele a ficar. Se já não convenceu, entrelaçando a notícia do Gabigol, se o Gabigol já tá ali, né, cravando seus pés fora da toca da Raposa 2, fora do Cruzeiro, é porque, rapaziada, o Leonardo Jardim deve ficar pra 2026. Mas tá aí, nação, um videozinho um pouquinho mais longo do que eu gosto, né? Estamos aí chegando a quase 18 minutos, agradeço a cada um que chegou até aqui. Chegou, não esqueça do like, de hypar o vídeo, comenta sobre cada assunto, fala sobre Gabigol, Leonardo Jardim, a nova camisa de treino do Cruzeiro pro ano que vem, Jonathan Jesus, fala sobre tudo, beleza? A partir daqui eu só posso te agradecer pela presença, fiquem com Deus na paz do Senhor Jesus, até a próxima, eu fui e tchau!